Senhoras e senhores, retomamos com o painel sobre o tema o crescimento económico e as três transições, para o qual chamamos ao palco o moderador e jornalista Celso Filipe, o professor Carlos Oliveira Cruz, o professor Pedro Brinca, o diretor da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, Rui Baleiras, e a professora Susana Peralta. Antes de mais, bom dia, bem-vindos a todos e a todas. Obrigado aos convidados para este painel. Nós estabelecemos algumas regras aqui, muito poucas, na verdade apenas uma, que é a de que cada um dos membros do painel faz uma intervenção inicial de 5 minutos, naturalmente focada no crescimento económico e nas três transições, que, a meu entender, o crescimento económico é quase como uma palete cheia de cores, cada um escolhe aquela que lhe preferida e que lhe dá uma perspectiva melhor sobre aquilo que pretende falar. Portanto, temos aqui o Carlos Oliveira Cruz, professor do técnico, o Pedro Brinca, igualmente professor da Nova CBE, a Susana Peralta, também professor da Nova CBE, e o Rui Baleiras, coordenador da UTAL. Obrigado a todos mais uma vez. E por uma questão de facilitismo, eu iria começar da direita para a esquerda e dava a palavra ao Carlos Oliveira Cruz para uma primeira intervenção inicial dos tais 5 minutos ingleses, por favor. Muito obrigado. Eu gostava de começar por agradecer à AMT, na pessoa da sua Presidenta, Ana Paula Vitorino, o convite para estar aqui nesta sessão e dar os parabéns pela realização deste primeiro encontro. Não deixa de ser curioso que na família dos reguladores tenha sido o irmão mais novo, a AMT, a espicaçar os irmãos mais velhos para esta reflexão. E eu vou começar da mesma forma com um tema, que é o tema com que vou acabar, que é que, de facto, a regulação hoje em dia exige uma visão cada vez mais transversal e cada vez menos setorial, fechada em cada um dos setores. E eu sobre este tema vou falar um pouco mais no final da minha intervenção sobre aquilo que são os desafios. Mas centrando nesta primeira parte da minha intervenção sobre o tema específico deste painel, que é o crescimento económico e as três transições, eu gostava de partilhar aqui alguns pontos de reflexão sobre o que é que pode ser o papel de um regulador para, no fundo, acelerar e para, no fundo, contribuir quer para o crescimento económico e quer para a aceleração das três transições. E relativamente ao crescimento económico, não resisto a chamar a atenção para aquilo que tem sido uma mudança silenciosa na economia portuguesa. Os dados recentes, naquilo que são as exportações, demonstram que há uma transformação da economia portuguesa. Nos últimos 10 anos, nós passamos de uma cota de exportações de 35% para 50% do produto interno bruto. O Pedro Brinca e a Susana Peralta estarão seguramente mais habilitados do que eu a falar sobre a economia, mas este ponto, para quem, como eu, vem das infraestruturas e dos transportes, é um ponto particularmente relevante, porque apesar de, nesta década, termos assistido a este crescimento muito grande nas exportações e que reflete, de alguma forma, uma mudança estrutural na nossa economia, foi o período de menor investimento público naquilo que são infraestruturas. E isso conduziu-nos à situação atual. E eu acredito, e face aos trabalhos que tenho desenvolvido, que nunca como hoje a capacidade das nossas infraestruturas foi um obstáculo tão grande ao crescimento económico. E vou dar 2 exemplos naquilo que são as duas das grandes portas de entrada e saída de bens e de serviços da nossa economia, que são os aeroportos e os portos. No caso dos aeroportos, enfim, não preciso me alongar naquilo que são os constrangimentos na capacidade aeroportuária do sistema. Em Lisboa, por demais evidentes, mas já não é só em Lisboa. O próprio aeroporto do Porto já tem hoje problemas de capacidade e necessita de aumentos de capacidade. E o mesmo se passa nos portos. Quando olhamos para o Porto de Leixões, o Porto de Sines, verificamos que começam a existir estrangulamentos na capacidade de exportarmos e de exportarmos a custos competitivos.
Portugal, pela posição que tem, não precisa de ter mais este atrito adicional, que é termos infraestruturas que não estão a dar resposta à necessidade de mobilidade, quer das empresas, quer dos bens. E não precisamos de recuar muito para pensarmos numa altura em que Sines, por exemplo, era considerado um elefante branco. Portanto, uma infraestrutura que não tinha utilização, ou com um nível de utilização muito baixo. Hoje está no espectro oposto. E nos aeroportos verifica-se exatamente a mesma coisa. Não era previsível o crescimento que tivemos nos aeroportos nacionais num espaço de 10 anos. E para não usar o exemplo de Lisboa, vou buscar o exemplo do Porto, que hoje pesa mais do que todos, em termos de movimento de passageiros, é hoje maior do que todos os aeroportos da Galiza somados, Santiago, Vigo e Corunha. Isto demonstra aquilo que tem sido o dinamismo da nossa economia e da pressão sobre as infraestruturas. E dito isto, como é que o regulador pode ajudar a combater ou pode ajudar a resolver estes estrangulamentos? Desde logo, identificando-os. E este, para mim, parece-me um ponto muito importante, que é, de alguma forma, é uma função fundamental para os reguladores tornar evidente aquilo que são os estrangulamentos, quer do ponto de vista de capacidade, e não só do ponto de vista de capacidade, também do ponto de vista de custos. O que é que são os custos para os operadores económicos de acederem às infraestruturas e as condições em que podem aceder às infraestruturas. E isto é importante na medida em que pode ajudar a condicionar ou pode ajudar a clarificar a política pública. Naturalmente que aquilo que é o investimento em infraestruturas é uma decisão política. Cabe ao Governo, cabe à Administração Central e à Administração Local, no caso daquilo que são investimentos a nível municipal. Mas estas decisões necessitam de evidência técnica, de evidência robusta, precisam de dados. E eu aqui, de facto, acho que o papel dos reguladores, e no caso específico dos transportes da AMT, tem um papel fundamental, que é num setor que necessita de dados como de pão para a boca para tomar decisões informadas, criar essas condições. E eu acho que essa é a chave também para acelerar estas três transições, a digital, a ambiental e a energética. Uma vez mais, pese embora aquilo que são as escolhas das entidades concedentes, as escolhas da administração local, da administração central, relativamente àquilo que faz do ponto de vista de investimento público, àquilo que fixa como critérios de qualidade, é importante que os reguladores tornem explícitas essas escolhas. Ainda ontem, num painel da tarde, o professor José Manuel Viegas chamava a atenção para o facto, por exemplo, naquilo que são as frotas que servem, que operam as redes de transporte público no país, termos concelhos ou temos comunidades intermunicipais onde temos frotas com autocarros a diesel com 16, 17, 18 anos. E de que forma é que isto é compatível com a transição ambiental? Naturalmente que não é. E eu acho que é um papel muito importante, o papel do regulador, de tornar evidente aquilo que é a qualidade que está a ser prestada em cada um destes municípios, em cada uma destas CIMs, de forma a que a própria população possa perceber o que é que são as escolhas dos seus decisores. Não cabe a um regulador fixar o que é que deve ser uma idade média de frota, não cabe ao regulador fixar se os autocarros devem ser a gás, a elétricos ou a diesel. Essa é uma função das entidades concedentes, é uma função dos planeadores, mas cabe ao regulador, na minha opinião, tornar explícita esta escolha, tornar evidente. E eu aqui socorria-me também um pouco da intervenção que foi feita no painel anterior, pela Presidente da ERSAR, relativamente a este modelo de regulação, chamado modelo de regulação Sunshine, que é, no fundo, tornar evidente, de uma forma muito simples, com cores verde, amarelo e vermelho, aquilo que é o grau de desempenho das nossas infraestruturas e dos nossos sistemas, para que a população, para que de uma forma não técnica, as pessoas possam perceber, de facto, o que é que as escolhas que os decisores políticos estão a fazer, de que forma é que estão a impactar e de que forma é que estão a ajudar a este compromisso e a esta aceleração destas três transições. E fica aqui o desafio, por exemplo, para esta dimensão digital, ambiental e energética, criar-se este sistema de semáforos para podermos avaliar, do ponto de vista das concessões, sejam portuárias, sejam de transporte público, rodoviário, ferroviário, uma forma muito simples do cidadão poder perceber o que é, de facto, o desempenho. Eu, a propósito, ainda ontem, da intervenção do painel da tarde, estava a tentar verificar aquilo que foram, e falou-se do contrato público de concessão da CP, eu estava a tentar verificar aquilo que são indicadores de qualidade de cumprimento de serviço da CP e tive uma enorme dificuldade em encontrá-los. É um tema sobre o qual eu me considero particularmente informado e se eu tenho dificuldade em ver essa informação, o cidadão comum que não percebe porque é que o comboio foi suprimido hoje ou porque é que o comboio é suprimido amanhã, ele deve ter essas ferramentas acessíveis de uma forma fácil para perceber o que é o melhor ou menor desempenho. E eu acho que
o fechar, o contribuir para esclarecer a sociedade sobre o desempenho dos operadores económicos, dos operadores regulados, da base regulada, é fundamental para termos uma sociedade mais informada que, com isso, pode pressionar para termos melhores políticas e melhores políticas públicas. Para terminar, 3 desafios muito rápidos, 3 desafios sobre o que é que eu acho que nos próximos 10 anos se põe à regulação nesta perspectiva de acelerar o crescimento económico. Primeiro, sobreposição das áreas reguladas. O caso, por exemplo, da MOBIE, que é regulado pela ERSE, mas que é um agente ativo da mobilidade, é um exemplo de como hoje as fronteiras da regulação são muito mais cinzentas e muito menos pretas e brancas. Um outro exemplo é, por exemplo, o teletrabalho, que está a substituir deslocações físicas e tudo aquilo que são soluções de telecomunicações são reguladas por um regulador próprio. Portanto, há hoje um conjunto de opções que o cidadão comum tem que tem serviços concorrentes regulados por entidades distintas. E, portanto, eu acho que vai ser necessário cada vez mais, e este encontro é um bom passo nesse sentido, haver uma interpenetração daquilo que são as decisões tomadas pelos vários reguladores. Segundo ponto, plataformas digitais. Isto é um novo tipo de infraestrutura. Está a afetar, e de que maneira, o setor dos transportes. Soluções como Uber, o Cabify, as trotinetes, as bicicletas partilhadas, surgem com base numa infraestrutura que o setor não conhecia até agora. Até agora somos muito bons a regular estradas, caminhos de ferro, somos muito bons a regular acesso à infraestrutura física, portos, aeroportos. Este é um novo tipo de infraestrutura que precisa de regulação. E um ponto final que é inovação e iniciativa privada. Como conciliar, de facto, aquilo que são soluções que surgem da iniciativa privada, este exemplo das plataformas eletrónicas, da Uber, da Cabify, enfim, só para dar alguns exemplos, mostram como há agentes disruptores no setor que não surgem como um resultado de um planeamento centralizado. E seguramente que isto coloca um desafio aos reguladores, que é como regular estes serviços que nascem no início sem nenhum tipo de regulação, mas é importante garantir que continuamos a ter incentivos para que a sociedade privada, para que os agentes económicos possam trazer soluções para cima da mesa que resolvam problemas para os quais nós há muitos anos andamos de resposta, e esta procura do last mile, estas pequenas deslocações urbanas, foram e estão a ser resolvidas por um conjunto de atores económicos que não existiam no passado. E com isto eu terminava a minha intervenção. Obrigado, Carlos. Passo agora a palavra ao Pedro. Brinca. Ok, bom dia. Faço minhas as palavras do Carlos relativamente aos agradecimentos. E sigo um bocadinho na mesma linha de pensamento do papel fundamental, obviamente, que as entidades reguladoras têm para o desempenho económico e para promover o crescimento. Elas, na melhor das hipóteses, conseguem potenciar a criação de valor, no outro extremo podem potenciar e muito a destruição de valor, pelo que o seu papel é fundamental. Há aqui dois exemplos que eu encontrei de alguns problemas que talvez tenham a ver com regulação ou não. Por exemplo, na questão das estruturas digitais, de acesso às redes da próxima geração. Portugal foi pioneiro. Nós, em 2010, estávamos na linha da frente da Europa na adoção dessas infraestruturas, mas desde 2013, de facto, a taxa de crescimento dessa cobertura, dessas infraestruturas, está estagnada. Tanto que hoje já estamos abaixo da média da União Europeia, com preços médios de banda larga fixa 13% superior à média da União Europeia, com preços médios de banda larga móvel 24% superior à média da União Europeia. É importante perceber os constrangimentos que existem a esse nível, a regulação do setor, de que medida que isto, por exemplo, pode ser um resultado de uma regulação talvez menos eficaz. Mas, por outro lado, muitas vezes as próprias entidades reguladoras têm um conjunto de análises e de recomendações que depois são olimpicamente ignoradas, não é? Como, por exemplo, na questão dos combustíveis, quase que desde que foi criada, que a Autoridade da Concorrência está repetidamente a fazer apelos a questões regulatórias do acesso a infraestruturas, etc., na questão dos combustíveis. Fez um relatório em 2004, em 2009, em 2012, em 2008, quase sempre a repetir o mesmo, mais uma vez, que foram sistematicamente ignoradas. Por isso, muitas vezes, se calhar o problema não está tanto nas entidades reguladoras, mas também está na falta de capacidade de influência das mesmas. O que me leva, talvez, a pôr o ênfase um bocadinho em questões da independência, ou da própria independência das entidades reguladoras. Elas estão no centro
duas fontes de influência óbvia, não é? Por um lado, obviamente, o Governo, enquanto formulador de políticas públicas, e por outro, as empresas que regula ou que são reguladas pela sua ação enquanto agentes económicos no determinado mercado. É possível a interferência dos dois blocos nas atividades das entidades reguladoras, e é a razão pela qual se pede que exista essa independência. É importante manter as entidades regulatórias fora do controle político para termos a certeza que a regulação não é sujeita a ciclos políticos e que podem levar a uma eventual instabilidade regulatória, instabilidade essa que, como sabemos, é extremamente nociva, quer para o investimento, quer para a criação de valor. Por outro lado, também tem aqui um papel importante de impor uma autoridade pública no mercado que regula, não é? Principalmente para corrigir falhas de mercado, prestação universal de serviços de interesse público, etc., para assegurar que isso existe. A Lei Quadro de Entidades Reguladoras introduziu mudanças, umas foram favoráveis, outras, se calhar, não tanto, não é? Dentro das favoráveis, a questão dos mandatos de 6 anos para os membros da administração das entidades. Isto, no fundo, é um sumário de um estudo que foi feito, liderado pela Ana Lourenço, sobre as entidades reguladoras, mas que eu acho que é especialmente pertinente. A alteração nos critérios da seleção dos administradores, que passaram a assentar muito mais em critérios técnicos, também foi, foi algo que é bem acolhido e é uma boa prática, que a Lei Quadro veio dar mais força. A concretização dos modos de cessação de mandatos e a exigência de exclusividade no exercício dos cargos e um regime detalhado de incompatibilidades e impedimentos, não é? Isto é fundamental. Mas houve alguns passos atrás e não foram corrigidos alguns problemas, nomeadamente a possibilidade de recondução no cargo decorridos 6 anos após a cessação do mandato anterior, o facto da nomeação ser ainda competência do Conselho de Ministros. Seria desejável que houvesse uma maior independência face ao Governo, nomeados, quiçá, pela Assembleia da República. Mesmo a amplitude das causas que justificam a dissolução do Conselho de Administração da entidade e a destituição pelo Conselho de Ministros. Acho que há aqui, se calhar, demasiado poder por parte do Governo nas operações, não é? da entidade, na nomeação e na própria dissolução dos Conselhos de Administração. A possibilidade do veto do Presidente da entidade tira alguma colegialidade aos órgãos. O estatuto remuneratório cabe a uma comissão cuja maioria dos membros é indicada pelo Governo, também não uma citação das mais desejáveis, e a necessidade de aprovação prévia por parte do Ministro das Finanças e da tutela a vários atos e planos, dos quais destacam, nomeadamente, os orçamentos, sendo evidente que não existe sequer independência formal, quanto mais independência de facto, se de facto as entidades estão dependentes da boa vontade orçamental da tutela e do Ministro das Finanças. E, por último, obviamente, estas verbas que dependem do Orçamento de Estado, é possível que sejam sujeitas a cativações e pronto, e elas podem ser instrumentalizadas e condicionar a ação das entidades regulatórias, que é algo que, de facto, não se deseja. Neste sentido, obviamente que existe aqui passos a dar no Estatuto e no quadro em que se integram as entidades regulatórias, porque, mais uma vez, volto a repetir, na melhor das hipóteses, as entidades regulatórias promovem um ambiente competitivo que cria valor, cria inovação e contribui para a melhoria da condição das vidas das pessoas, mas no extremo oposto, entidades regulatórias que não conseguem corrigir falhas de mercado, que não são independentes, que não conseguem, de facto, distanciar-se das empresas que regulam, são entidades regulatórias que têm um grande potencial de destruição de valor. Okay? Obrigado. Susana, sim, faz favor. Está a funcionar, ok. Obrigada, queria também agradecer o convite para estar aqui e cumprimentar os meus colegas de painel e o Celso Filipe, moderador. Muito bem, então, eu queria falar um bocadinho dos desafios no fundo, qual é o papel das entidades reguladoras neste mundo em transição digital, energética, ambiental no qual estamos. Quais é que são os desafios que se oferecem, e esses desafios eu se calhar separava entre desafios que eu acho que são gerais, ou seja, que acontecem em todos os países, e desafios que são próprios ao quadro português e aos quais eu acho que o Pedro já aludiu um bocadinho, mas eu também tinha aqui as minhas notas. Muito bem, então eu acho que neste quadro da transição energética é evidente que nós tínhamos sido lançado um modo, se isto era uma oportunidade ou um desafio para a regulação, obviamente são os dois, não é? Ou seja, no mundo que está a mudar desta maneira, a regulação tem, por um lado, uma oportunidade de fazer a diferença, ou seja, de corrigir
talvez alguns erros antigos, com outras transições ou outras revoluções que não acompanhou tão bem, mas tem também desafios enormes. Eu podia começar aqui, mas nós temos as tecnológicas, as plataformas digitais, temos mudanças enormes no setor financeiro devido exatamente a esta transição digital. No setor da energia temos todo o desafio da microgeração e da transição para as energias renováveis. Portanto, quer dizer, é só começar a... obviamente não vou repetir o que disse o Carlos acerca do setor dos transportes, porque ele percebe mais disso e porque já ficou bastante evidente. Portanto, todos estes reguladores que estão aqui presentes enfrentam, de facto, um mundo novo e um mundo que está a mudar a uma velocidade que às vezes é difícil de acompanhar por todos nós, pelas pessoas que pensam nisso e mesmo pelos reguladores enquanto especialistas do setor. E, portanto, de facto, isto ou seja, estas transições oferecem, por um lado, oportunidades e, por outro lado, grandes desafios. A regulação, nesta questão das transições, pode ter um papel de barreira, ou seja, é possível que regulações que tenham sido pensadas para um mundo pré-transição acabem por não facilitar a transição ou então fazer com que ela não seja feita da maneira melhor para os consumidores, para as consumidoras, que é sempre esse o objetivo dos reguladores, não é? Proteger o mercado e proteger o lado mais fraco do mercado, que tipicamente são os consumidores e as consumidoras. E, portanto, eu acho que por isso a regulação pode ser uma barreira, verdadeiramente, à transição e, por exemplo, é possível que haja regulação, eu li sobre isso, embora eu não seja obviamente especialista, sou uma mera economista aqui nesta história, mas por exemplo, pode haver regulações do ponto de vista da construção que acabam por não facilitar a adaptação às novas gerações de energia e a criar edifícios, por assim dizer, mais, como é que dizem, passivos. Pronto, eu estive a ler sobre isso, mas quer dizer, não é difícil imaginar, não é que no mundo em tão rápida mudança que haja regras que já vão no fundo servir de barreira e não deviam. E, portanto, isso é um primeiro problema. Depois há a questão da regulação de poder e dever ser facilitadora, não é? Portanto, a regulação deve alterar as suas regras para promover as tais transições de uma maneira que sejam enfim, o mais compatíveis possíveis com a maximização do valor para a economia, não é? E desse ponto de vista há várias coisas que os reguladores devem fazer, por exemplo, pensando na regulação do setor financeiro e na questão da utilização das novas tecnologias na oferta de serviços financeiros. É um caso evidente onde o regulador pode e deve ajudar a uma transição que seja equitativa, que defenda os direitos dos consumidores e dos consumidores de serviços financeiros, que nós sabemos que são serviços onde é muito fácil ficar desprotegido, sobretudo as margens mais frágeis do mercado, do ponto de vista do rendimento e do ponto de vista das restrições de liquidez, que depois é ligado obviamente ao rendimento e é ligado também muitas vezes a déficits de nível de instrução, formal ou informal, e portanto tudo isso é muito importante que os reguladores estejam atentos e que estejam em cima do acontecimento e que no fundo facilitem essa transição. Depois, também me parece que é um contexto onde os reguladores têm um papel importantíssimo a proteger os nossos direitos, liberdades e garantias e não vale a pena, enfim, que tenho muito em mente o problema da transição digital, das plataformas, tudo aquilo que elas tentam, toda a informação, tudo o que sabem sobre nós, da maneira como isso pode ser usado, e já nem falo da inteligência artificial, enfim, que eu sou totalmente não especialista, aliás, devo aqui fazer uma confissão, ainda nem sequer experimentei o ChatGPT, portanto faço mesmo parte daquelas pessoas, estou mesmo muito aquém disso, mas enfim, leio sobre o assunto e preocupa-me e parece-me evidente que os reguladores têm aqui um papel fundamental e eu acho que dentro desta ideia de proteger os direitos dos consumidores e dos cidadãos, este é o mais importante de todos, ou seja, tudo o resto, o valor que o mercado pode gerar para nós a diferentes níveis, a mim preocupa-me bastante, é evidente como economista, mas acima de tudo preocupa-me viver num mundo livre e num mundo onde as minhas liberdades e os meus direitos são garantidos. E eu aqui incluo nestes direitos, liberdades e garantias, fazendo aqui enfim, uma ginástica moral, mas vou fazê-la, também é a equidade de acesso. Por exemplo, o Pedro falou aqui do problema da banda larga em Portugal. Quer dizer, há sítios em Portugal, que são obviamente os mais remotos, não vai ser aqui o centro, não vai ser o Terreiro do Paço,
onde nem sequer há cobertura. Bem, Fio Terreiro do Paço tem uns problemas às vezes de paredes grossas, mas isso é outro problema. Mas quer dizer, nem sequer há cobertura, ou seja, há muitas zonas do país, e todos nós que viajamos pelo país sabemos disso, onde não há 4G, não há 3G no telefone, e portanto também não há modems, e as pessoas ficam sem internet, e vimos perfeitamente isso durante a pandemia, com o trabalho remoto e o ensino em casa, as dificuldades que havia de equidade desse ponto de vista. E isso é um problema do regulador, quer dizer, eu não sei porque é que a Anacom não obriga os fornecedores de internet a essa cobertura onde há população. Hoje em dia, da mesma maneira, como lá está, quando eu penso na transição e penso em acelerar, no fundo, em mudar as regras para se adaptar às novas realidades. Havia regras para os CTT, não é? Para as pessoas terem acesso aos correios em zonas remotas e não sei o quê. Sim, ainda existem, não sei, mas hoje em dia isso tornou-se perfeitamente irrelevante porque as pessoas já ninguém manda, muito poucas pessoas mandam cartas. Ainda há quem mande e por acaso isso também tem um problema de equidade, mas ainda assim. Quer dizer, garantir hoje o acesso à internet é um direito fundamental, eu diria, para muitas coisas, para a vida económica e até para a vida cívica das pessoas, para pagarem impostos e não sei o quê. E é incompreensível que haja zonas do país onde o acesso não seja dado, e depois há o problema da tarifa social de internet, que é um pacote tão minimalista que, enfim, aquilo permite muito pouco, e pronto, e está aqui o Carlos, percebe mais disso do que eu, não. Mas portanto, eu acho que realmente os reguladores têm aqui um papel importante de proteger, no fundo, os nossos direitos de cidadania perante esta transição. E eu não tenho a certeza que o estejam a fazer como eu gostava, pelo menos, que tivessem a fazer. Por isso, eu já acho que por isso, quais é que são aqui os desafios assim que eu identifico? Identifico então o ritmo, não é? O ritmo da mudança e que causa imensa incerteza. E essa incerteza, já agora, é um desafio para os reguladores, mas também é um desafio para os atores no mercado. E desse ponto de vista eu não vejo muito bem, e sei que é um desafio muito grande para os reguladores pensarem, por um lado, num quadro que seja suficientemente estável para dar certeza aos atores, enfim, um quadro de estabilidade aos atores do mercado para garantir que há o investimento necessário para fazermos a dita transição, mas ao mesmo tempo serem suficientemente reativos às alterações. E isso eu acho que é um bocadinho uma quadratura do círculo e acho que é um problema que não está resolvido, e mais uma vez acho que isto é um problema de todos os reguladores em todo o mundo, não me parece de maneira nenhuma que seja exclusivo aos reguladores portugueses. Há vários conceitos da regulação que vão sendo alterados, há muitas fronteiras esbatidas, não é, com isto da transição. Por exemplo, entre mercados, acho que o Carlos já falou disso aqui, e depois também entre quem são os produtores, quem são os consumidores, não é? Por exemplo, na questão da microprodução de energia, isso é bastante evidente, e isso obviamente exige uma revolução na maneira de pensar na regulação dos mercados, para a qual a Academia tem estado atenta, mas é evidente que, quer dizer, acompanhar estas mudanças do ponto de vista dos reguladores que estão no terreno e acompanhar a reflexão académica relativamente a isso e conseguir avançar, tudo isto parece-me verdadeiramente difícil, ou seja, eu não queria minimamente estar no vosso lugar, porque eu acho que é um lugar bastante difícil. Parece-me evidente que a maior parte dos desafios, e eu acho que já estou a dizer o meu tempo, são transnacionais, portanto, é obviamente uma dimensão enorme de cooperação internacional necessária nos direitos digitais, na questão da transição energética, e isso também parece, felizmente nós vivemos num quadro que é a União Europeia, ontem foi o Dia da Europa, vale a pena lembrarmos, é uma vantagem, é uma coisa boa, nós temos pelo menos esse quadro de cooperação transnacional que está garantido e que até traz diretivas e não sei o quê, que afeta os reguladores, isso é bom. Mas não me parece que devamos parar aí, e há desafios certamente que depois têm a ver com a própria geopolítica disto e como é que a Europa se coloca perante os restantes atores geopolíticos no contexto internacional. Pronto, e depois eu acho que realmente há problemas que são específicos ao nosso país. O nosso país é muito pequenino, portanto isso é um problema, eu acho, é um desafio enorme para nós termos um bom quadro regulatório, e que eu acho que tem a ver com isto ao qual o Pedro já aludiu. Portanto, nós temos um problema, e eu acho que as transições desse ponto de vista não ajudam, porque as transições, ao acelerarem esta questão do ritmo, não é, obrigam muitas vezes a ir buscar conhecimento
muito específico, e esse conhecimento muito específico está no mercado, e quando está no mercado nós temos um problema de portas giratórias entre os regulados e os reguladores, e são umas portas giratórias que me preocupam, mas também me preocupa num país bastante pequeno e onde há, digamos, enfim, onde o conjunto das pessoas que têm poder é bastante endogâmico, também preocupam as portas giratórias entre a política e os reguladores, pelas razões que o Pedro já disse, eu não vou repetir. E acho que isso se junta, no quadro português, a uma certa falta de exigência cívica, e o Carlos, quando falaste da questão da falta de informação acerca dos comboios e mais uma data delas, quer dizer, de uma população que não está muito habituada a exigir isso dos reguladores, dos atores no mercado. Eu acho que isso é mais um problema. E depois a falta de meios, que também o Pedro já aqui falou, a questão orçamental, e nós temos vários apelos públicos, certamente da Autoridade da Concorrência, que é uma autoridade fundamental, quer dizer, e que lida diretamente com rendas no mercado e, portanto, precisa de meios, porque, por definição, do outro lado, são pessoas que têm rendas, têm dinheiro para pagar a quem defende essas rendas. E isso parece-me evidente que também, e é um problema, obviamente, num país com problemas orçamentais, mas para isso tenho aqui uma especialista do lado e vou-me calar. Obrigada. Susana, obrigado. O Rui Baleiras tem uma apresentação em PowerPoint e que vai ter o prazer que vai partilhar connosco. E passo-te a palavra, Rui. Obrigado. Obrigado. Eu aqui agradeço muito a sua moderação, mas permitam começar com uma palavra especial de agradecimento à engenheira Ana Paula Vitorino por me ter convidado para aqui estar presente, e na sua pessoa quero cumprimentar todos quantos dão o seu melhor todos os dias no ecossistema das entidades reguladoras portuguesas. Vocês fazem um trabalho fantástico em setores onde a concorrência é, por razões naturais, em muitos casos, escassa, onde a inovação tecnológica é muito grande, e é muito importante, de facto, trabalharem para garantir equidade no acesso às infraestruturas. Bom, eu vou divergir um bocadinho tematicamente dos meus colegas, porque é assim, pediram-me para falar sobre crescimento económico, com referência às 3 transições. Mas é um tema tão vasto, que com o tempo médio que está atribuído a nós os 4, enfim, é um bocadinho difícil, de maneira que eu vou-me focar num aspecto particular do processo de crescimento económico, e a participação do fator trabalho nesse processo. Mas creio que nesta intervenção inicial faz sentido eu ter uma intervenção um bocadinho mais abrangente e que servirá para enquadrar o papel do fator trabalho. O nosso problema com o desenvolvimento económico, que não é bem a mesma coisa que crescimento, embora enfim, os dois conceitos estejam relacionados, não é um problema de planeamento, porque nós somos muito bons a fazer planeamento estratégico. E é quase tão bons como às vezes pôr na gaveta a execução de bons planos estratégicos. E certamente que a descarbonização, a valorização da biodiversidade e do capital natural, a aposta na educação e na transformação digitais são desígnios adequados ao Estado, enfim, à nossa história que nos trouxe até aqui e ao contexto geoeconómico internacional em que nos posicionamos. O problema não está no modelo. O problema do nosso crescimento tem estado, e se quisesse, primeiro, o crescimento não é apenas uma questão do Estado, embora nós tendemos muitas vezes no espaço público por pôr as culpas todas no Estado, se tem os instrumentos adequados ou não tem. Não, o crescimento económico é responsabilidade de todos nós. E o setor privado tem aqui também muitas responsabilidades. E, portanto, eu queria começar por apresentar-vos algumas estatísticas sobre Portugal e a generalidade das economias com as quais nos gostamos de comparar. São economias desenvolvidas com as quais, enfim, também competimos acerrimamente nos mercados dos produtos e dos fatores.
Pronto, este é um gráfico talvez mais conhecido, em que mostra a posição do PIB português, em média, em percentagem do PIB médio da União Europeia, na linha de cima, e da área do euro, na linha de baixo. E veem que ao longo destes 22 anos que o século leva, enfim, o comportamento não é brilhante. Isto é, está em termos reais, portanto não há aqui efeitos da inflação. Eu gosto, todavia, de apresentar estas comparações com médias de outros países em paridade de poderes de compra, ou seja, do ponto de vista técnico, isto no fundo a gente vai comparar, porque é assim, todos nós sabemos que em Portugal o preço médio dos produtos é mais baixo do que, por exemplo, enfim, em França, ou na Alemanha, ou da Dinamarca. E, portanto, aquela comparação no gráfico anterior não é muito justa, porque não corrige as diferenças de PIB pelas diferenças de preços relativos. Essa correção é feita neste gráfico. E aqui podem ver, no gráfico de cima, temos a posição relativa do país em 2020 e no gráfico inferior, a mesma posição 22 anos depois. E vemos que, se em 2020 o nosso PIB, corrigido a paridade dos poderes de compra, desculpe, é no ano 2000 e 2022, obrigado, o nosso PIB era 82% da média da União Europeia, agora, no final do ano passado, é apenas 77%, não é? E descemos várias casas em termos relativos. Um outro indicador que eu acho interessante é uma medida possível da produtividade do trabalho, que é o PIB a dividir pelo número médio de trabalhadores de cada uma das economias. A comparação, para ser pertinente, tem que ter aqui alguma harmonização de dados, portanto, isto são dados de contas nacionais, todas na mesma unidade monetária, neste caso o dólar norte-americano, também com a correção feita pela paridade dos poderes de compra, e aqui vemos uma fotografia no ano mais recente, que é 2022, para a maioria dos países. Não é uma situação, enfim, há países piores do que nós, mas aqueles com quem nós gostamos de nos comparar, na verdade, produzem mais por cada unidade de trabalho. O problema não está necessariamente na qualidade do trabalho ou no esforço dos trabalhadores, está muito mais na carteira de produtos que nós produzimos relativamente a outros países. Não é? São produtos que têm uma valorização maior. E aqui tem a mesma variável ao longo do tempo. Portanto, um retrato, aqui, digamos, se quiserem, vou ter uma fotografia, aqui poderia ser um filme. O que se vê, na verdade, é que a dispersão, por um lado, a dispersão entre países cresceu ao longo destes 50 anos, não é? Portanto, o afastamento vertical entre as várias curvas é tanto maior quanto mais próximo da atualidade, e neste contexto a economia portuguesa, enfim, cresceu muito pouco, não é? É daquelas que divergiu face ao conjunto dos países que ali temos e que são a OCDE e mais outros. E podia-se dizer, bom, mas isso é o fator trabalho, mas será que nós somos bons na utilização dos outros fatores de produção? Então aqui temos a chamada produtividade total dos fatores. O que mede este conceito é, vamos lá ver,
quanto maior for a produtividade total dos fatores, maior é o crescimento do PIB, independente das dotações de trabalho e capital. Okay? Portanto, quando a curva tem inclinação positiva, significa que, para uma dada quantidade de trabalho e capital, o PIB aumenta. Bom, e o que nós vemos aqui é que é uma estagnação. Quer dizer, em termos da produtividade total dos fatores, a nossa economia praticamente não mexeu ao longo, enfim, de 2005 a 2021. Portanto, esta é a situação. Só para terminar esta minha primeira intervenção, agora aqui uma comparação em termos de salários. Aqui salários, deixem-me dar assim precisando. Incluímos aqui, de acordo com o sistema de contas nacionais das Nações Unidas, as remunerações do trabalho. Portanto, inclui tudo, não só o salário propriamente dito, mas como subsídios de férias, de refeição, stock options, se houver, utilização de viatura da empresa por parte do trabalhador. E nós temos, portanto, cerca de 30 mil dólares em média, não é? Todos os nossos trabalhadores por ano. A média da OCDE está nos 52, a Dinamarca, por exemplo, tem 61, e esta é a situação mais recente, mas uma vez mais, no painel inferior tem a evolução ao longo do tempo, não é? E o que ressalta, uma vez mais, é que mesmo nesta medida nós praticamente estamos estagnados, enquanto de uma maneira geral a inclinação da generalidade das curvas dos outros países é positiva. Portanto, a nossa posição relativa está a perder terreno, comparado com outros países, em inúmeros indicadores de crescimento económico e de participação do trabalho nesse crescimento económico. Portanto, é este o ponto de partida que devemos ter presente se quisermos projetar o futuro. Obrigado. Está a funcionar, sim, ok. Fazendo aqui um ponto da situação, eu gostava, durante as vossas intervenções, entendi aqui um ponto em comum entre o Rui Baleiras, o Pedro Brinca e o Carlos Oliveira Cruz, embora em termos diferentes, mas todos eles, em relação ao crescimento económico, usaram a palavra estagnação. O Rui Baleiras utilizou a palavra estagnação, o Pedro Brinca, em relação às redes digitais, falou que fomos pioneiros e que estamos estagnados. O Carlos Oliveira Cruz falou da questão das infraestruturas e do investimento em infraestruturas em que estamos estagnados. A Susana, por outro lado, referiu uma questão que me parece muito relevante, que é a questão transnacional da regulação, por exemplo, sobretudo na área financeira. Ainda ontem houve na ambiental, mas, por exemplo, ontem... Exatamente, mas tudo ligado. Ainda ontem houve divulgado um inquérito do Banco de Portugal sobre literacia financeira. A metade dos inquiridos não sabe que pode perder dinheiro com aplicações em criptoativos. Isto é assustador. É assustador. Mas eu voltava um pouco porque penso que também um pouco o resultado de alguma estagnação, num sentido mais lato, também deriva da falta de informação e da falta de conhecimento. Mas começava pelo Carlos, esta estagnação é mesmo um nó górdio do nosso crescimento económico. Antes de mais, gostava só de recomendar a leitura de um artigo do Fernando Alexandre esta semana no Observador, muito interessante, sobre a questão desta estagnação portuguesa nos últimos 20 anos, em que ele, e estou a referi-lo porque vou usar o racional dele, ele diz que de alguma forma, e pelos gráficos que o professor Rui Baleiras apresentou, nós demonstramos que Portugal nestes últimos 20 anos de facto divergiu, e é um período de estagnação, mas é um período de estagnação composto por dois períodos diferentes. Portanto, há um período de facto, em grosso modo, os primeiros 10 anos, 2010 a 2011, 12,
em que de facto se assiste a um decrescimento, mas há um período que parece estruturalmente diferente, que é este período dos últimos 10 anos, 2012 a 2023, e apesar de tudo eu acho que há alguns sinais positivos de que podemos estar num caminho de sair desta estagnação, e apesar de eu não ser um especialista nesta área, há aqui muita reflexão sobre até que ponto é que este crescimento também não está a resultar de alguns pacotes de estímulos que estão a ser dados à economia. Mas o que eu acho que é importante centrar a questão é como é que, na atividade de regulação e como é que, olhando para estes diferentes fatores de produção, nós podemos potenciar esse crescimento económico. E a mim, pessoalmente, acho que é muito importante ter em primeiro lugar, ter este desígnio, que é, do ponto de vista da regulação, do ponto de vista do investimento público, do ponto de vista das políticas públicas, ter este desígnio de crescimento económico, portanto, de aumentar a produtividade, de melhorar o desempenho económico. Eu aqui, em económico, não estou a referir-me exclusivamente ao PIB, estou a usar de sentido económico em sentido lato, portanto, obviamente, compatibilizando com o desenvolvimento social e desenvolvimento, e desenvolvimento ambiental. E eu acho que os reguladores desempenham aqui um papel muito importante em, de alguma forma, e eu volto ao ponto que referia na minha intervenção inicial, de termos dados e de termos uma avaliação que nos permita avaliar até que ponto é que as políticas públicas e as decisões que estão a ser tomadas e a performance dos operadores económicos nos está a ajudar a convergir ou a divergir deste crescimento económico, ou para este objetivo de atingir o desenvolvimento económico. E eu acho que, de facto, nesta dimensão, nós ainda pecamos por ter muito pouca informação. Nós continuamos em Portugal a tomar muitas decisões muito relevantes do ponto de vista de política pública, suportada em muito poucos factos e em muito poucos dados. Eu vou-lhe dar um exemplo que até nem tem a ver com os setores que estamos aqui a falar. Era um tema que falávamos há pouco na conversa inicial, numa conversa de corredor aqui com os membros do painel, que é, por exemplo, a questão da política de habitação. É muito difícil para mim avaliar, ou para qualquer especialista, olhar para o pacote da política de habitação e avaliar os impactos que esse pacote vai ter. O mesmo acontece num conjunto de decisões que são tomadas, que é, nós pecamos, de facto, por ter muita falta de informação. E a mim parece-me que a entidade charneira na resolução deste problema são as entidades reguladoras. Naturalmente que os governos têm ciclos políticos próprios, a administração pública tem constrangimentos próprios, as entidades reguladoras, com base nestes princípios de autonomia e de independência administrativa e financeira, são quem pode, no fundo, resolver esta quadratura do círculo, que é, de alguma forma, trazerem à luz alguns fatores. Informação e dados que permitam fazer essa avaliação. E, nesse sentido, e fazendo também aqui alguma comparação internacional, como fez há pouco o Rui Baleiras, eu não resisto a partilhar uns dados que recolhi ontem. O Banco Mundial tem um indicador que se chama Regulatory Quality, portanto, qualidade da regulação, que é um indicador agregado, que tem 20 ou 30 subfatores e que de alguma forma ajuda a monitorizar, e faz isto para todos os países do mundo, a monitorizar o que é a evolução da qualidade regulatória em cada um destes países. Portanto, a base de comparação é exatamente a mesma e dá de alguma forma, até para os investidores estrangeiros, é um indicador que é muito robusto, na medida em que é uma entidade independente que o calcula. E eu fui ver por curiosidade, onde é que Portugal estava neste indicador. E o que é que tem sido a evolução? E este indicador é medido de 0 a 100 valores e em 2000 Portugal tinha 67,4 do ponto de vista de score no Banco Mundial. Em 2021 tem 64,4. Portanto, nestes últimos 20 anos, Portugal divergiu não só do ponto de vista do crescimento económico, mas do ponto de vista da qualidade regulatória, baixou. E eu, por preguiça, olhei para os países que estavam acima e abaixo de Portugal e nem fui procurar outros países. E o que estava acima era a Polónia, que neste período passou de 64 para 68,9. Ou seja, tinha pior qualidade regulatória do que Portugal em 2000. Em 2021 tem melhor qualidade regulatória do que Portugal. E o que estava abaixo era a Roménia, que passou de 29,9 em 2000 para 50,5 em 2021. Praticamente que duplicou e está a aproximar-se vertiginosamente de Portugal. Eu acho que estes números que eu não resisto a deixar aqui são também, acho que devem ser também motivo de reflexão, que é um dos fatores fundamentais para o crescimento económico, é de facto a qualidade das nossas instituições, a qualidade do nosso rule of law, a qualidade da nossa regulação. E do ponto de vista da evolução da qualidade da nossa regulação, e eu, lamento não ter mais dados e não arriscaria
a tentar indicar causas para o porquê deste crescimento em Portugal nos últimos 20 anos. Precisava seguramente estudar mais este problema, mas isto é uma evidência e é confirmado pelo Banco Mundial. Portanto, é um indicador imparcial. E quando nós olhamos para a Polónia e para a Roménia, e nem por acaso, do ponto de vista da ordem alfabética, estes dois países estão próximos de Portugal, estão também próximos de Portugal do ponto de vista daquilo que é a concorrência por atração de investimento estrangeiro, são países que estão numa trajetória inversa, numa trajetória de melhoria das suas instituições, de melhoria da sua qualidade regulatória. O que estás a dizer acaba por confirmar a ideia de que há uma estagnação. Há uma estagnação do investimento, do investimento público, do investimento em infraestruturas. Agora, o que eu pergunto é preciso investimento público para puxar os investidores? Ou tem que ser, ou as responsabilidades são partilhadas? Não podemos apenas dizer, bom, queixar-nos da falta de investimento público, percebendo que do lado do setor privado também há a mesma tendência para a procrastinação. Naturalmente que os dois tipos de investimento estão aqui muito interligados, não é? Basta pensarmos sempre no caso do aeroporto de Lisboa. Seguramente que a falta de investimento público no aeroporto de Lisboa, no aumento da capacidade da capacidade aeroportuária da região metropolitana de Lisboa, está seguramente a impedir ou está a condicionar algum investimento, por exemplo, no setor do turismo, no setor da hotelaria. Portanto, seguramente que os dois andam de mão dada. Agora, uma coisa é importante do ponto de vista de investimento público, é que Portugal não precisa só de mais investimento público, eu acho que isso precisa, até do ponto de vista histórico, quando nós olhamos para aquilo que foi o investimento público, em estoque de infraestruturas nos últimos 10 anos foi muitíssimo baixo, portanto nós não estamos sequer a repor a qualidade das nossas infraestruturas, mas uma coisa é certa, Portugal precisa de melhor investimento público. Portanto, aquilo que foi investimento público durante as décadas de 90 e 2000, que teve um papel muito importante, por exemplo, desde logo no setor da água e de saneamento, que permitiu atingir taxas de cobertura elevadíssimas em Portugal, naquilo que foi a melhoria também das redes de transportes, enfim, com melhores ou piores opções naquilo que foi a melhoria da rede rodoviária, mas Portugal precisa fazer investimento público cujo efeito multiplicador na economia seja de facto mais real. E eu aqui acho que a chave... Nós temos que fugir, os meus colegas economistas se calhar não vão gostar disto que eu vou dizer, mas temos que fugir destas análises dos efeitos multiplicadores do ponto de vista agregado, portanto, olhar para o investimento público como uma forma de estimular a economia em valores agregados e precisamos fazer investimentos mais cirúrgicos. Isto é, precisamos de percorrer aquilo que são as cadeias de valor nos setores logísticos, nos setores dos portos, do transporte de passageiros, e resolver cirurgicamente aquilo que são gargalos que existem. Porque este investimento, sim, tem capacidade de ter um impacto real na economia muito maior do que simplesmente construir mais infraestruturas só pela lógica de aumentar o investimento público. Pedro, há pouco, na sua intervenção inicial, o Carlos sugeriu um sistema de semáforos para analisar as infraestruturas. Eu peço-te que, através do sistema de semáforos que o Carlos sugeriu, classifiques que de cor é que está o crescimento económico em Portugal. Claramente vermelho, não é? E não é para ser do Benfica, mas eu, por acaso, na questão dos semáforos, até estou bastante à vontade, porque há coisa de 5 anos atrás, tive o prazer de estar com a Susana numa conferência que assinalava os 10 anos desde a crise financeira, organizado pela Economia Viva, não sei se te lembras, e eu lembro-me de estar precisamente com um regulador, à mesa entre aspas, neste mesmo esquema que estamos aqui, com o regulador, neste caso o Banco de Portugal, e falávamos precisamente de uma questão que foi aqui levantada, que foi a literacia financeira e a vulnerabilidade que as pessoas tinham a poder comprar ativos financeiros que não fazem a mais pequena ideia do risco que comportam. Eu, na altura, sugeri precisamente um sistema de semáforo, que era vermelho para quando não há garantia de capital, amarelo quando existe garantia de capital, mas ela está limitada ao capital de instituição, não é? A própria instituição que o garante e não o fundo de garantia, ou verde quando existe um fundo de garantia público por detrás da segurança do capital desse investimento. E até hoje continuamos a ter... Tu, na tua intervenção inicial, disseste que fomos pioneiros e ficámos estagnados. Sim, ou seja, já vou à parte isto demonstra que, ou pelo menos dá a entender que temos capacidades, mas depois, por alguma razão, não as usamos ou deixamos de as usar. Eu vou aproveitar o desafio do Carlos e vou ser cirúrgico. Então, o que é Portugal? Nós não somos só campeões da Europa em futebol, nós somos campeões da Europa na percentagem da população em idade de trabalhar que não conclui o ensino secundário.
Estamos literalmente em primeiro nessa percentagem. Ou, se quisermos, em último, porque, obviamente, quanto mais pessoas acabarem o secundário, melhor. A boa notícia é que subimos um lugar há 2 anos atrás, a má notícia é que fizemos-lo porque o Reino Unido saiu da União Europeia, passámos do 28º para o 27º. Nós somos também campeões da Europa no impacto que os atrasos de pagamento têm na tesouraria das empresas. Existem surveys da Introjustiça que medem o impacto na tesouraria, nas falências, etc., dos atrasos de pagamento. Somos literalmente o segundo país que o pior indicador é a Grécia, com 0,66, nós estamos com menos 1,8 ou 1,12, acho eu, se não estou em erro. Nós pensamos na questão da estrutura produtiva, não é? Nós somos o segundo país da Europa com a maior percentagem de população a trabalhar em cabeleireiros esteticistas. Negócios de pequeno valor acrescentado, sem grande ambição de escala, com fraco crescimento de produtividade. Existem razões que nós podemos debater que têm a ver com isto, a entrada da China no OMC, os países de leste do mercado único, entrar no euro e a apreciação relativa dos preços nos não transacionáveis. Esse diagnóstico está feito, mas é um facto que existe. Nós temos 40% da população a trabalhar em micro e pequenas empresas, que geram 20 e pouco por cento do valor acrescentado. As pessoas que trabalham em grandes empresas, que geram 30 e tal por cento do valor acrescentado, representam menos de 20%, ou cerca de 20% do total de trabalhadores. E estamos a falar em educação. Se nós olharmos, isto agora não estou a citar um estudo da OCDE, do fim da década passada, se nós olharmos para os diferentes países da OCDE, vemos que os países que têm uma percentagem maior do dinheiro público, do Orçamento de Estado, dedicado a investimento na escola pública, têm uma maior mobilidade intergeracional. Este indicador, como está apresentado no estudo, mede de que medida é que a educação dos pais determina o grau educacional dos filhos. E isto é um padrão extremamente robusto, a não ser que estejamos a falar de Portugal, que tem, de facto, um peso relativamente acima da média no estudo da OCDE e é o país que pior se classifica nesta mobilidade intergeracional. Nós somos o terceiro país da OCDE com maior rigidez dos mercados de trabalho. E nós podemos dizer, há aqui uma opção política, não é? Há um custo económico, mas nós, enquanto sociedade, através do processo político, podemos dizer nós estamos dispostos a pagar o preço da ineficiência porque a estabilidade no trabalho é um valor importante para nós. E isso é uma posição política extremamente legítima, como é óbvio. Mas depois somos o terceiro país da OCDE com a maior percentagem de contratos a termo. Ou seja, nós temos todas essas ineficiências e depois nem sequer temos o benefício que elas é suposto construírem. Agora, vou citar aqui o Carlos Cruz sobre infraestruturas portuárias. Nós temos a bonomia de estarmos aqui a porta para o Atlântico, não é? No índice do desempenho logístico do Banco Mundial, somos o 7º país do mundo com melhor conectividade marítima, mas depois, como é que nós potenciamos essa conectividade? É porque nas alfândegas estamos acima de 30%. Nas infraestruturas portuárias estamos acima de 30%, nos atrasos estamos para aí em 20%. Quer dizer, também não conseguimos potenciar até aquilo que temos sorte de ter bom. Na questão legal, nós conseguimos vencer a morosidade da justiça em alguma medida no civil, no criminal, mas e no administrativo fiscal. Nós tivemos há um ano atrás a Presidente do Supremo Tribunal de Direito Administrativo e Fiscal a dizer em público que a própria AT usava a morosidade dos tribunais como uma arma contra o contribuinte. Quer dizer, isto é outro. Vamos lá ver. E em termos de estruturas fiscais e de competitividade, há aqui uma questão política muito forte subjacente, porque, obviamente, que quando falamos de estruturas fiscais temos que falar de distribuição e desigualdade, ou igualdade, ou equidade, se quiserem assim, mas é possível, primeiro, constatar que nós estamos num mercado único. Por isso, quando nós falamos de estruturas fiscais, obviamente que há aqui consequências do ponto de vista da competitividade e do crescimento económico, apesar de, obviamente, elas terem que estar subordinadas à questão política. Mas nós conseguimos identificar 2 clusters, 2 padrões, 2 grupos, grosso modo, na Europa em termos de estruturas fiscais, principalmente nas camadas que criam, ou nos escalões em que é criado mais valor. Nós temos um grupo de países pouco capitalizados, pouco produtivos, é justo lembrá-lo com estados sociais mais débeis e mais fracos, mas que têm estruturas fiscais muito leves e que têm uma forte dinâmica de crescimento. Falámos aqui da Roménia, podemos falar da Polónia, podemos falar da Eslovénia, podemos falar do conjunto dos países de leste.
Temos um segundo grupo de países. Temos países fortemente capitalizados, extremamente produtivos, com elevadas cargas fiscais e que, por isso, conseguem sustentar também estados sociais bastante fortes. Estamos a falar da Alemanha, estamos a falar da Holanda, estamos a falar de Luxemburgo, estamos a falar da França. E depois temos Portugal, que tem uma estrutura fiscal de país rico, sendo um país relativamente pobre. E uma das coisas que me preocupa, e preocupa-me genuinamente, e não estou a ser irónico pela primeira vez neste discurso, é que eu não sei se é possível entrar numa trajetória de convergência com os outros países mais desenvolvidos da Europa, porque não há convergência social, uma aproximação dos níveis de vida, sem haver convergência económica, sem haver criação de valor para redistribuir, porque se isso... Nós podemos fazê-lo através de endividamento, mas depois chega 2011 e veio o comboio da Troika. Não é? E isto é capaz de correr mal. Não há convergência social sem convergência económica. E para terminar, na questão das políticas públicas, não terminei o pensamento anterior, eu estou preocupado que não sei em que medida é que é possível nós entrarmos numa trajetória de convergência económica que, pelo menos durante o período da transição, não implique sacrifícios do ponto de vista social que possam ser significativos. Isso a mim preocupa-me e eu não gostaria de estar nos pés da pessoa que tiver que tomar essa decisão. Para terminar, em jeito agora de brincadeira, e permitam um bocadinho o desaforo, nós tivemos um PRR cuja missão, isto foi admitido, ou foi dito quase que nestes termos por Mário Centeno, numa conferência há cerca de 1 ano e meio atrás, ou 1 ano e 4 meses atrás, que basicamente vem substituir investimento público do Orçamento de Estado, que permite-nos fazer consolidação orçamental e, ao mesmo tempo, ter um programa grande de investimento público. Mas a comunidade académica foi olimpicamente ignorada na constituição deste PRR. Eu não falo por mim, eu sou uma pessoa que, quando comento a economia portuguesa, faço 90% das vezes com base em estudos de colegas meus, o meu foco de investigação não é Portugal, e por isso nem sequer estou a falar em causa própria, mas falo dos meus colegas, como por exemplo a Susana, falo por exemplo, da Ana Balcão Reis na questão da educação, falo do Fernando Alexandre, falo do Miguel Portela nas questões também das empresas e também das relações laborais. Quer dizer, todas essas pessoas, tanto quanto sei, foram olimpicamente ignoradas na constituição de um programa que, em termos de volume, só é comparável à altura que veio o ouro do Brasil. E em jeito para terminar, perdoem-me um bocadinho o desaforo, até porque eu tenho bastante admiração pelo Ministro Costa e Silva, pessoal até, e obviamente pelo seu percurso profissional, nós metemos um engenheiro de Minas à frente de um plano de recuperação económica. Eu sei que para muitas pessoas a economia portuguesa é um buraco, mas eu acho que isto foi levar a metáfora longe demais. E acho que não é um bom princípio para basear uma economia com políticas baseadas na evidência que possam realmente, primeiro, ter accountability, ter mensurabilidade e depois que possam ter impacto. Não é? Obrigado, Pedro. Susana, eu, por causa da questão do crescimento, e obviamente sempre por causa da questão do crescimento, e porque tu tinhas-te referido à natureza transnacional de alguns fenómenos de regulação, eu queria só abrir um pouco mais o leque, e mesmo colocando a questão do seguinte modo. Tivemos uma pandemia que depois colocou uma série de pontos de interrogação à frente da globalização e do crescimento da economia mundial. Temos agora uma guerra na Europa que muda as premissas das relações económicas e do próprio desenvolvimento económico, não só na Europa, mas também na relação de forças entre diversas partes do mundo, sobretudo entre a Ásia, os Estados Unidos e a Europa. Estamos, por assim dizer, numa encruzilhada, tendo em atenção estes novos fatores, ou a acumulação destes fatores, o que é essencial para Portugal entrar, o que é essencial para que Portugal entre numa rota ou reentre numa rota de crescimento económico? Mais robusto. Não sei, se eu soubesse a resposta a essa pergunta, Portugal já não estava assim, enfim, não sei, eu gritava, escrevia cartazes, sei lá, fazia coisas, até alguém ouvir. Não sei, acho que Portugal precisa de muitas coisas. Quer dizer, já aqui falámos de vários problemas. O Pedro falou... Mas o Pedro, por exemplo, estava a referir o PRR e o facto da academia não ser ouvida. Isso significa que existe... Não, eu acho que nós temos um problema de capital humano, ou seja, o Pedro falou disso, o problema das formações, que eu acho que é um problema importante. Nós temos um problema de acesso ao capital também financeiro, por assim dizer, toda esta questão das pequenas empresas e até das estatísticas também que o Pedro aqui trouxe
no fundo, das dificuldades de liquidez de caixa das empresas tem a ver com o facto de elas serem pequenas e de haver, não terem capital, não é? E, portanto, isso é um problema enorme também para o nosso crescimento, é uma barreira ao nosso crescimento. Mas depois nós temos uma barreira institucional. Nós somos um país de instituições fracas. Ou seja, obviamente, se nos compararmos com o Zimbábue, somos um país com instituições fantásticas, não é? Fantásticas, peço desculpa. Agora, quando nós nos comparamos com as nossas congêneres europeias, com os nossos congêneres europeus, temos um problema de instituições que não estão... Ou que, em todo o caso, eu vou dizer assim, não estão à altura dos desafios que o país quer agora enfrentar, porque... É óbvio, nós não somos um país pobre, nós fazemos parte do clube dos países ricos do mundo, até porque fazemos parte da União Europeia, portanto, agora, nós estamos contentes com isso ou não estamos? E se não estamos e queremos dar o salto para aqueles números que o Rui aqui trouxe, das economias com maior valor acrescentado, etc., temos que ter melhores instituições e daí, desse ponto de vista, e o Carlos também já disse isso, temos um problema de qualidade na elaboração das políticas públicas, de falta de informação, e temos um problema, enfim, e os reguladores certamente, com todos os méritos que têm e com toda a qualidade do trabalho que vão fazendo, tendo em conta todas as dificuldades às quais já aludimos aqui, também fazem parte um bocadinho desse problema. Por exemplo, desse problema das instituições. São instituições essenciais ao nosso desenvolvimento e que, por falta de meios e talvez e por causa também, às vezes, de problemas de portas giratórias, acabam por não fazer tão bem o seu trabalho como poderiam. E, mais uma vez, isto é sempre num quadro em que nós podemos olhar para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio, mas quando olhamos para o copo meio vazio, nós tínhamos que fazer as coisas diferentes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu já falei há bocado falei de uma série de reguladores, e agora vou falar do da água, até porque o Carlos também já falou nele. Veio no Público esta semana uma reportagem grande em que falava, por exemplo, várias associações ambientalistas, e até dizia que Portugal tem um problema de falta de água, mas usa água à vontadinha. Era esse o título, mais ou menos o título da notícia. A palavra vontadinha estava lá. E tinha a ver, por exemplo, com o acesso aos agricultores que usam posses e não pagam licenças por isso, e a quantidade de desperdício que há, eram especialistas a falar do assunto, num país, e quando nós vemos países vizinhos que já estão com restrições no uso da água, e em Portugal temos... acho que já para 80% do território está em seca extrema. Ainda hoje foi noticiado que a França ia proibiu a lavagem de carros e o enchimento de piscinas durante... Exatamente. E em Espanha acho também já restrições semelhantes. Eu sei que o regulador da água não tem atenção, ainda por cima porque é Sunshine Regulation, eu sei perfeitamente que não tem um papel sobre isso, mas se pudesse trazer mais informação ao debate e de alguma forma depois forçar o debate para obrigar o poder político a fazer alguma coisa... E isto, portanto, nós temos de facto um problema de qualidade institucional. Eu não sei muito bem como é que isso se resolve. Ou seja, eu consigo identificar o problema, mas eu fico tão frustrada de ver as coisas a acontecerem e de nós convivermos com isso. Por exemplo, pegando no PRR, eu não sei se nós devíamos ter ouvido, eu acho que a maneira como aquilo foi feito, por muitas qualidades que tem o atual Ministro da Economia, que é certamente uma pessoa excepcional, mas quer dizer, qualquer pessoa excepcional não faz um plano para usar um montante daquele num país. Portanto, ele podia ser a pessoa mais brilhante do país, não é assim que se faz. Tinha que ter tido uma equipa de pessoas a recolher informação para fazer para determinar algumas prioridades. Também parece que não devíamos ir a todo lado, ou seja, quando nós olhamos para o documento inicial, íamos fazer tudo, não é? E quer dizer, a nossa prioridade não pode ser tudo, tínhamos de ter algumas prioridades. Nós temos, por exemplo, um problema de atraso em infraestruturas. Eu acho que nós estamos várias décadas atrasados relativamente às infraestruturas, por exemplo, de transportes necessários para a transição energética e não só, para outros desafios da qualidade das vidas das pessoas, por exemplo, na questão do acesso à habitação. Uma das formas de nós resolvermos o problema da carestia da habitação é integrarmos as periferias urbanas e até cidades satélites com sistemas de transportes mais integrados, a palavra é essa, mais rápidos, mais fiáveis e tudo isso. Portanto, nada disso está no debate, nós estamos completamente atrasados. O nosso capital público, efetivamente, desde 2012 tem vindo a diminuir, o que quer dizer que o investimento não repõe a depreciação, como o Carlos disse bem, e de facto aquele documento que era um bocadinho um pot-pourri, uma manta de retalhos, não me parece que respondesse a esses desafios. Mas nós temos outro problema, não é? Eu escrevi a semana passada no Público acerca de uma audição parlamentar ao Inspetor-Geral das Finanças, que assumiu que na maneira como, que no fundo é
a Inspeção-Geral das Finanças presida à Comissão de Auditoria e Controlo da implementação do PRR, e ele assumiu em audição parlamentar que era uma autoridade de auditoria, mas também era português, e que por isso fazia o possível para, obviamente, não sendo completamente, não faltando completamente à verdade, mas enfim, fazia ali uns jeitinhos para não fechar a torneira dos fundos europeus. Usou esta palavra. A torneira dos fundos europeus, há muita literatura em economia que mostra isso, pode até ser má para o nosso desenvolvimento, porque cria um problema que é a maldição dos recursos, que é, no fundo, as pessoas, quando vêem dinheiro a cair do céu, não têm os incentivos para desenhar as boas instituições para usar bem os recursos escassos. Portanto, eu acho que nós temos mesmo um problema de capital institucional. Agora, se eu soubesse resolvê-lo, adorava, ou seja, dava a solução ao país generosamente, porque eu gosto muito do país e não gosto de o ver assim. Obrigado, Susana. Rui, voltamos outra vez ao Estado. Que responsabilidades tem o Estado no planeamento do nosso modelo de crescimento económico? Voltamos cruzando, obviamente, como é que esse papel do Estado se cruza com o dos reguladores? A ver, o nosso problema não tem estado num déficit de planeamento por parte do Estado. Eu penso que aí somos bons e evoluímos, nomeadamente neste século, na integração de planos estratégicos. Quer dizer, a estratégia subjacente ao PRR é uma coisa, o PRR é outra, mas não tenho tempo para entrar. Concordo com umas coisas que os meus colegas disseram, outras não concordo, mas não vou por aí. Mas, enfim, temos uma integração portanto, a estratégia para a utilização dos fundos estruturais está alinhada com a estratégia de utilização dos recursos do PRR, que, por sua vez, está alinhada com os desígnios do desenvolvimento da União Europeia. Portanto, o problema não está aí. O problema está mais, depois por um lado, nos instrumentos políticos que são montados para ultrapassar os obstáculos estruturais ao nosso desenvolvimento, está na capacidade, na persistência, na paciência. Quer dizer, quando nós lidamos com questões de desenvolvimento económico e crescimento, temos que manter o quadro de instrumentos de política correto durante muito tempo. Não podemos mudar os incentivos a cada 4 anos, já para não dizer a cada ano. Eu gostava de projetar, pronto, podem pôr o PowerPoint no ar, porque queria identificar, enfim, pronto, não tenho tempo para, a sua pergunta não permite eu centrar na questão do trabalho, do capital humano, que era o ponto principal que eu queria aqui dizer enfim, mas e temos aqui, por exemplo, 2 regras públicas que são bastante, isto é um exemplo, castradoras do aproveitamento do capital humano. Quer dizer, nós temos um problema de desalinhamento entre as competências que as pessoas adquiriram, e não há dúvida que a nossa juventude, até aos 35 anos, tem competências profissionais e qualificações académicas que nos fazem comparar muito bem no espaço europeu, mas do lado dos empregadores, nós não temos a capacidade, empregadores públicos e privados, não temos tido a capacidade de aproveitar essas competências, e por isso todos nós conhecemos histórias de pessoas com mestrado a trabalhar como caixas em supermercados e coisas no género. Mas deixem ver, por exemplo, só o Estado. Vocês sabem qual é o salário de entrada para uma pessoa que tenha um doutoramento, que acabou um doutoramento, tem 29 anos, acabou há poucos dias. Se agora entrar no próximo mês na carreira geral da administração pública, receberá salário bruto de 1.754 euros. É apenas mais 421 do que uma pessoa com 3 anos de formação superior a uma licenciatura.
com uma probabilidade elevada, a preços, mantendo estes salários, esta tabela que já inclui o aumento de 1% que entrará em vigor no próximo mês, quando ela se reformar daqui a 40 anos, o salário que vai ter é de 2.596, admitindo que a progressão salarial é o padrão dominante, que é 1 ponto por cada ano na avaliação do desempenho, sobe para a posição remuneratória superior ao fim de 10 anos. Portanto, tem 4 promoções ao longo da vida, não é? E a última no ano em que se aposenta. Portanto, com estes salários, vão ver quem é o doutorado ou a doutorada que vai trabalhar para a administração pública. Claro que os salários da administração pública, em geral, são baixos, sobretudo para as pessoas com maiores qualificações. Temos também um problema que pouca gente fala, que é a progressividade na tributação do trabalho. Nós temos um IRS que é demasiado progressivo e que penaliza o talento. Dou-vos aqui um exemplo. Uma pessoa que tem 80 mil euros de remuneração anual e trabalha, tem uma profissão que há a possibilidade de fazer umas horas a mais. Seja porque é um eletricista talentoso ou um médico, não interessa. Pode ganhar mais 10 mil euros. Bom, estes 10 mil euros que ele poderá, e ninguém lhes dá de borla, é porque dá valor, dá mais do que 10 mil euros à entidade empregadora disposta a pagar 10 mil euros por ter um trabalho suplementar desta pessoa. Desses 10 mil euros, ele só vai ficar com 3.850. O resto vai para IRS e Segurança Social. Portanto, estes dois exemplos são de regras públicas que, de facto, castram o aproveitamento do capital humano. Mas o problema é mais geral e, portanto, para ser bem construtivo, é assim. A minha opinião, há cerca de 6 grandes obstáculos a um melhor aproveitamento do capital humano e, se quiser, por esta via de contribuição para mais crescimento económico no futuro. Um tem a ver com propriedades intrínsecas a nós enquanto indivíduos e sociedade. Nós somos muito desconfiados uns dos outros, muito individualistas e temos pouca gente com tolerância ao risco. Temos muita vez ao risco. Nós penalizamos muitas pessoas que falham, que caíram no desemprego, atribuímos-lhe culpa, que deixaram falir uma empresa. Essa aversão ao risco e penalizar quem erra vem do ensino. Do método de ensino, desde a escola primária, do berço, quem erra é punido. Não, mas é verdade. Agora, lá ver, o facto de nós termos empresas pequenas não significa que tenham de ser menos eficientes do que empresas grandes. A cooperação entre empresas pode ser aqui uma chave, porque as empresas têm de compreender que há momentos para competir e há momentos para cooperar. Eu não tenho tempo para desenvolver, enquanto tive responsabilidades governativas, procurei dinamizar um conjunto de instrumentos de política que favoreciam exatamente a cooperação. Bom, não me deixam mostrar os outros, serei rápido. Fraca aptidão empreendedora. Vamos ver, temos de reconhecer que nas dezenas de milhares de empresas e donos de empresas, a grande maioria é fraca. É fraca. Não tem faro para o negócio, para crescer. O Pedro já pôs o dedo na ferida, na dimensão das empresas. Nós, e o Estado tem grande responsabilidade, porque tem uma série de instrumentos de política pública que constituem barreiras ao crescimento das empresas. Olha, benefícios fiscais e subsídios, há imensos que discriminam negativamente as empresas grandes. Depois nós temos também, e é preciso perceber o seguinte, quer dizer, qualquer jovem, se lhe derem a escolher, tu queres ir para uma
empresa com 2 trabalhadores ou queres ir para uma empresa com 300 ou 400? Bem, quero ir para outra, para a maior, porque é aí que os salários são mais elevados, aí que há inovação, que eu posso esperar fazer coisas diferentes ao longo da vida, que posso ter uma perspectiva de carreira. Depois acho que temos na sociedade uma complacência excessiva da população e das autoridades fiscais para com a utilização das empresas como veículo de financiamento de despesas particulares. Portanto, são também, muitas vezes, os próprios empresários que não querem crescer, porque sabem que perdem determinadas regalias que são injustas e ineficientes. Depois temos insuficiências no mercado de capitais e uma discriminação fiscal contra o financiamento por capital próprio, que é também uma barreira ao crescimento das empresas, indo para outros domínios. Enfim, acho que nos habituamos um bocadinho, uma pequena parte da sociedade, e há uma parte do tecido empresarial que é recorrente na utilização de fundos estruturais e benefícios fiscais. E eu acho que o Estado devia aqui pôr mais condicionalidade do que tem tido até agora na empregabilidade do fator trabalho, nos contratos que faz. Devia exigir determinados avanços, seja na empregabilidade de pessoas e de pessoas qualificadas. Já disse que há uma progressividade excessiva na tributação do trabalho e isso está, a meu ver, limitar aproveitamento do capital humano e o crescimento económico. O modelo de financiamento da Segurança Social deixou de fazer sentido há muitos anos. Quer dizer, quando estes sistemas foram pensados há 50, 60 anos atrás com as receitas assentes nos salários, era quando o trabalho representava 65%, quase 70% do valor acrescentado. Quer dizer, hoje está abaixo dos 50%. Em Portugal está à volta dos 40 e poucos por cento. E o conjunto de responsabilidades garantidas pelos sistemas públicos de previdência social aumentaram imenso. Portanto, não é possível continuarmos a assentar o financiamento do sistema previdenciário na remuneração do trabalho. Temos que ir a outros fatores de produção. E com isto. Antes de terminar, queria só... O Pedro fez-me insistentemente sinal que queria fazer uma observação. E eu... 4 pontos rápidos em 20 segundos, vou tentar. Estabilidade legislativa, concordo, nós durante a década de 2010-2020 tivemos 3 regimes de IRC. Uma dos segredos da Irlanda, por exemplo, obviamente é um paraíso fiscal, e não é isso obviamente que eu defendo, não é? Eles têm uma taxa de IRC de 12%, mas foi nos anos 90 ter havido um pacto entre os partidos que faziam parte do arco da governação em manter a mesma estrutura fiscal durante 20 anos. E esse colapso da incerteza, obviamente, favoreceu muito a questão do investimento. Falta capacidade de retenção de talento, isto é um problema gravíssimo. Cada aluno que acaba uma licenciatura custou só em termos de despesas de educação em média 96.500 euros e para terem uma ideia, entre 2014 e 2018 a percentagem de pessoas que saíram do país que eram licenciadas passou de 29% para 40%. Obviamente que é preciso corrigir isso. A parte da falta de capacitação dos gestores é um facto. Nos Estados Unidos, mais de 80% dos CEOs, dos líderes das empresas, têm formação superior. Em Portugal, é cerca de 50%. Temos um colega meu e da Susana que fez um trabalho científico que avaliou o que é que seria eliminar esse gap em termos de aumento da produtividade das empresas. Diminuiríamos cerca de 1/3 da produtividade das empresas face ao que se passa nos Estados Unidos. Não preciso vos dizer o que seria o impacto em termos de crescimento económico. E último, só para terminar, que não partilho do otimismo do Rui relativamente à nossa brilhante capacidade de planeamento. O Governo criou uma entidade, que é o Planap, precisamente para fazer o planeamento e aconselhamento técnico de projetos. Não tinham recursos próprios, criaram uma bolsa de peritos e eu concorri a essa bolsa de peritos para cumprir o meu dever patriótico. Demorou 1 ano a receber a resposta. Fiquei muito orgulhoso do meu resultado. 3 dias depois recebi outro e-mail a dizer que tinha havido um erro administrativo e que iam demorar mais 1 ano a recrutar mais uma bolsa de peritos. Obrigado. Bom, obrigado.
Obrigado a todos. Eu só queria mesmo, para concluir, e antes de agradecer, eu, enquanto jornalista, só me compete fazer perguntas, enquanto jornalista, já cá ando há um par de anos, em relação a esta coisa do crescimento económico e dos nossos investimentos, tenho a sensação do filme, do O Dia da Marmota. Chega-se, está sempre a andar para trás e há coisas que reiteradamente nunca acontecem, e julgo que isto contribui para um ceticismo coletivo que faz parte, que se tornou cultural e que também é um grão muito grande na engrenagem do nosso desenvolvimento. E com isto agradeço ao Carlos Oliveira Cruz, ao Pedro Brinca, à Susana Peralta e ao Rui Baleiras o prazer de terem partilhado connosco as vossas opiniões. A todos vós, muito obrigado por estarem presentes. Até logo e um bom almoço.